Em 1955, Rio 40 Graus foi a primeira obra do movimento Cinema Novo e Nelson Pereira dos Santos foi seu precursor. Mostrava fortes traços do cinema neorrealista italiano, por sua natureza semi-documental. Estreou na época do governo JK, mas infelizmente sofreu censura pela polícia por acreditar que era uma propaganda comunista. Mas nada impediu que Nelson Pereira dos Santos produzir Vidas Secas em 1963, um filme que abordava as dificuldades das vidas de uma família de retirantes, voltados ao cotidiano e à mitologia do Nordeste brasileiro, com trabalhadores rurais e as misérias da região, abordando também a marginalização econômica, a fome, a violência, a opressão e a alienação religiosa, sendo esses fatores o que marcaram a primeira fase do cinema novo. Essa fase teve os fuzis de Rui Guerra, mas o que marcou o mesmo período foi o jovem cineasta Glauber Rocha. Seu primeiro longa, Barraventos, em 1960, possui traços tão neorrealistas que alguns pontos do filme lembram A Terra Treme, dirigido por Lúcio Visconti. E seu segundo longa foi Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, considerado o filme que projetou o cinema novo internacionalmente, com críticas favoráveis após sua exibição no Festival de Cannes. A segunda fase, que vai de 64 a 68, coincide com um período que vai desde o golpe, com a deposição de João Goulart pelas Forças Armadas, até 68, quando ocorre a instituição do AI-5, que suprime, inclusive, liberdades individuais no Brasil. Reflete a postura dos cineastas diante do cenário político-social, surgindo com um novo propósito, analisando os equívocos da política desenvolvimentista, dialogando sobre o agitado contexto de instalação da ditadura militar e fazendo reflexões sobre os novos rumos da história nacional, sendo as principais obras deste período e seus idealizadores: O Desafio, de 65, de Paulo Saraceni, O Bravo Guerreiro, de 68, de Gustavo Dal, e Terra em Transe, de 67, de Glauber Rocha. O Desafio, de Paulo Saraceni, foi filmado em poucos dias por Paulo, usando uma câmera de mão. E por tratar do romance entre a mulher de um rico industrial, Ada, e Marcelo, um estudante de esquerda, foi entendido como apologia do amor entre as classes. Pode-se dizer que o diretor quis investigar as razões do golpe militar de 64, a traição da burguesia industrial que não se mostrou progressista e seu impacto psicológico sobre os intelectuais. O Bravo Guerreiro, de Gustavo Dal, é sobre um jovem deputado da oposição que decide mudar de partido para se infiltrar no governo, achando que só assim poderá fazer alguma coisa pela causa pública. Isso talvez possa ser considerado uma amostra do pensamento de alguns agentes políticos da época, que tinham esperanças em mudar o sistema vigente. O filme foi vencedor de diversos prêmios, como o especial do júri no Festival de Brasília, melhor diretor e melhor ator para Paulo César Pereio, segundo o Prêmio Governador do Estado de São Paulo, e o Prêmio Coruja de Ouro de melhor fotografia. Terra em Transe, de Glauber Rocha, pode ser lido como uma grande parábola da história do Brasil no período de 60 a 66, na medida em que metaforiza em seus personagens diferentes tendências políticas presentes no Brasil. Realiza uma exaustiva crítica de todos aqueles que participaram deste processo. De acordo com depoimentos de Glauber Rocha, o cineasta afirma que o cinema que se faz é contra a ditadura estética e comercial do cinema americano, contra a mentalidade conservadora dos críticos e a favor do público, não paternalizando, ou seja, pensando que uma mensagem mastigada vai mudar a consciência e acabar com a alienação. Foi inovador em sua linguagem alegórica, lançando as bases para o movimento tropicalista. O impacto do filme no Brasil e no exterior, refletido no histórico debate no Museu da Imagem e do Som, após seu lançamento no Rio em maio de 67, influenciou o movimento estudantil francês e foi tema tese na Sorbonne, que apontam Terra em Transe ao lado de Prima de la Révolution e de A Chinesa de Godard como as obras que mais motivaram os protestos conhecidos como Maio de 68. Na época de sua estreia, o filme levou diversos prêmios, inclusive o da crítica internacional no Festival de Cannes, um dos principais e mais importantes do mundo. A terceira e última etapa do cinema novo, que se prolonga de 1968 a 1972, revela o desgaste sofrido por este movimento, com a repressão e principalmente com a censura. As produções neste período são profundamente inspiradas pelo tropicalismo. Recorria-se agora ao famoso exotismo nacional, com o uso de indígenas, araras, bananas, enfim, tudo que é típico das terras brasileiras, mesmo em declínio. O cinema novo traz clássico Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, estrelado pelo genial Grande Otelo.
Baseado no homônimo de Mário de Andrade, o filme Macunaíma narra a metamorfose do herói preguiçoso e sem caráter que nasce negro e se faz branco para emigrar da selva para a cidade. Ao longo de sua aventura fantástica, Macunaíma e seus 2 irmãos oferecem uma antologia abrangente do folclore brasileiro, misturando mitos antigos e situações atuais do homem no mundo das máquinas. Com um grande elenco, o longa escrito e dirigido por Joaquim Pedro de Andrade foi um sucesso de público e de crítica. Macunaíma venceu o Festival de Mar del Plata em 1970 na categoria de melhor filme. Já no Festival de Brasília em 1969, o longa conquistou as categorias de melhor ator, Grande Otelo, melhor cenografia e figurinos com Anísio Medeiros, melhor roteiro com Joaquim Pedro de Andrade e melhor ator coadjuvante, Jardel Filho. Cineasta carioca Joaquim Pedro de Andrade, tido costumeiramente como exemplo máximo do cinema tropicalista produzido no Brasil, inseriu-se neste movimento ainda que de uma forma bem particular. Participou do grupo central, o chamado Núcleo Histórico do Cinema Novo. Era bastante próximo de Glauber Rocha, entretanto seu cinema sempre foi dotado de uma característica muito peculiar, que por mais que dialogasse postos cinema novistas, jamais demonstrou total sujeição a eles, até porque o cinema novo jamais foi uma receita de bolo. Por mais que essa denominação possa ser estendida a boa parte dos participantes do movimento, não deixa de ser instigante então que seja um filme seu, Macunaíma, primeiro grande sucesso de público de uma obra produzida por um cinema novista. De forma resumida, portanto, podemos definir o tropicalismo como uma tentativa de alcançar as raízes culturais brasileiras, rompendo com o olhar nacional popular de boa parte da esquerda da época, abraçando elementos múltiplos da cultura pop e de outras manifestações artísticas de diversas partes. Infelizmente, não demorou muito para que os mecanismos repressivos da ditadura militar desbaratassem o movimento, perseguindo muitos de seus representantes, obrigados a fugir do país. Embora alguns dos veteranos do cinema novo procurassem se conformar ao contexto político, os mais novos rejeitavam completamente esse cenário opressivo. O movimento dá lugar então ao cinema marginal.